A gente vai iniciar pensando nesta questão, e a questão apresenta uma questão muito comum, tanto nos exames no Enem como também no SSA 3, que é a associação entre a forma de representação de uma função na maneira gráfica com a expressão algébrica. No caso, a gente tem a seguinte situação. Qual a lei de formação gera o gráfico indicado a seguir? E aí a gente tem algumas, 5 opções, 5 alternativas, como acontece nesses exames. Esse tipo de questão, geralmente quando pede essa transformação da linguagem algébrica para a gráfica ou vice-versa, é essencial que o estudante examine alguns pontos interessantes, pontos importantes da representação, sobretudo da representação gráfica. É o que vai acontecer aqui, o que a gente pode fazer aqui nesta situação. Por exemplo, se a gente observa o gráfico dado na questão, tem um ponto que parece muito importante, que é o ponto x igual a 0, y igual a menos 1, o qual a gente está destacando aí com esse círculozinho preto. Vermelho, aliás. Então, esse ponto aqui, a gente observa que quando x é igual a 0, o y é igual a menos 1. Como já foi colocado, esse ponto vai nos ajudar a identificar qual a alternativa correta, já que num exame como esse, uma outra coisa que a gente precisa considerar é a questão do tempo, então não seria viável construir o gráfico para cada uma das alternativas e fazer essa comparação. Claro que isso não é proibido, mas pensando no critério do tempo, pode não ser adequado para todas as questões. Então, continuando a análise do nosso gráfico, é importante a gente lembrar algumas coisas, como, por exemplo, que o seno do arco zero é o próprio zero, a gente pode lembrar disso, lembrando aqui, observando o ciclo trigonométrico, o seno é indicado no eixo y e o cosseno é indicado no eixo x. Então, para a medida do arco zero, eu tenho que o seno de zero é igual a zero, ou seja, ou então menos 1, o raio do ciclo trigonométrico. A partir dessa análise, a partir apenas deste ponto, e de lembrar dessas informações que a gente já deve ter construído na educação básica, é possível descartar cada uma das alternativas. Vamos iniciar pelo item B, se fosse o caso, o estudante já encontraria a resposta certa analisando o item A, mas aqui a gente está querendo fazer um estudo mais detalhado e observando com mais cuidado. Então, ao observar o item B, a gente nota que a lei da função está dada por f de x igual a 1 mais 2 vezes seno de x. Quando a gente pega o ponto que foi considerado aqui, que é x igual a 0, e para isso a gente tem que ter f de 0 igual a menos 1, ou seja, y igual a menos 1, como está posto no gráfico, se eu substituo nesta expressão, o que é que a gente vai obter? F de 0, seguindo a lei que foi dada, vai ficar 1 mais 2, que multiplica o seno de 0. E aí a gente já viu aqui que o seno de 0 é igual a 0. Portanto, 2 multiplicado por 0 somado com 1, eu vou ter 0 mais 1, f de 0 é igual a 1, o que vai de encontro à condição do nosso gráfico, onde f de 0 está sendo igual a menos 1. Portanto, o item B não corresponde ao gabarito da questão. A mesma observação a gente pode fazer no item C, fazendo a substituição para f de 0, e seguindo a lei que foi apresentada, a gente tem 1 menos 3 multiplicado pelo seno de 0, que é o próprio 0. Do mesmo modo, vai ficar 1 menos 0, que é igual a 1. Mais uma vez, o item C também não atende à condição
do gráfico, que é f de 0 igual a menos 1. Observando o item D, a gente tem como lei da função f de x 5 multiplicado por cosseno de x, fazendo f de 0 na lei que foi dada, obtemos 5 multiplicado por cosseno de x. Ao observar o item E, da mesma forma, a lei é menos 4, que multiplica seno de x, então ficaria f de 0 igual a menos 4, o seno de 0 é 0, que fica 0 também, f de 0 igual a 0, não atende ao proposto. E, naturalmente, né, todos nós já percebemos que o item correto é o item A, por isso que eu deixei para analisá-lo por último. Fazendo a análise, a gente percebe que ele atende perfeitamente ao que foi proposto, que é 2 menos 3 multiplicado pelo cosseno de x, no caso cosseno de 0, que é 1. Então, eu vou ter 3 multiplicado por 1 dá 3, 2 mais 2 somado com menos 3 é igual a menos 1 e atende a nossa condição. Então, com isso, a gente analisou todas as alternativas, os distratores, e encontrou o gabarito da questão, né, que no caso seria o item A. Muitas vezes essa é uma estratégia que funciona bem em questões desta natureza. Né? A gente pode encontrar a verificação logo no item A, como aconteceu nesta questão, ou de repente lá ter o trabalho de fazer isso em todas elas, ou também observar outras características. Nesse caso, a gente já saberia que as funções que envolvem a lei dos senos aqui dificilmente iria atender, justamente porque aqui tudo ficaria 0 onde tem seno. Então, num exame, essa análise seria acelerada com o tempo. Né? A gente poderia fazer isso de forma mais breve. A gente não fez aqui para poder ter este momento de análise, de cuidado, porque o tempo aqui não é um fator que está contra o nosso trabalho, neste caso específico.